Você vai fazer as pesquisas para nós, beleza? Aí na próxima aula você Não, traz. eu tô com o computador aqui, ó. É onde está todo mundo. A pesquisa eu faço, então, como é no celular. Pode deixar que eu faça aqui no celular. O que tiver de pesquisa aí, você me diz que eu pesquiso aqui no celular, Ah, beleza, maravilha. tá? A gente já vai começar? Podemos. Então Já vamos. botei. Que horas são agora aí? São 7:02. Ixi, eu tenho que tomar o remédio. Quem faz a oração? Eu faço. Você está tomando bastante água aí, Malu? Tô. Só um? Não, mas comecei, né, gente? Calma aí. Já tá quase na metade. Tô sim. Não, Vambora. ontem eu consegui, eu disse, gente, foi coisa, eu consegui tomar 1,5 litro, fora os copos de suco, tudo que eu tomei. Mas só de água foi 1,5 litro. Bom, beleza. É isso aí. Oi, vamos lá? Vamos lá. Ó Pai de infinita bondade e ternura, reunidos em Teu nome, nós desde já te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade bendita da reunião, de todos nos colocarmos aos Teus pés, ó Pai, não somente para agradecer, mas como pedinte que somos, pedir a Tua bondade, pedir que nos fortaleça, nos ampare nos momentos de aflições, de tristezas, de agonias. E pedir também, Senhor, que o Senhor visite a cada lar, a cada um nas ruas, nos hospitais, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que pedem por Ti, ó Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada à espiritualidade superior, que tanto tem nos intuído, nos iluminado os caminhos, para que possamos estar até aqui. Visita, Senhor, os lares daqueles nossos irmãos que não puderam comparecer em nossa reunião. Ilumina eles, ampara eles, Senhor, em cada ponto que mais eles estejam necessitando neste momento. E obrigada também ao João, que se propõe a nos esclarecer mais do Teu Evangelho. Ilumina a vida dele, cuida dele no seu mais íntimo, Pai. Obrigada, Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá, né? Sim. Nós estamos nos comentários da questão 47, né? Oi. Vamos revisar aí a questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, se encontrava. E veio ao seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Beleza? Beleza. Numa linguagem mais simplória, viemos do limo da terra. Da Terra. Então vamos lá. Quando der 7h30, vocês me avisam aí, tá, gente? Que agora eu estou sem relógio. Tá. Então vamos lá. A gente estudou na aula passada que viemos do protoplasma, certo? Sim. De uma geleia viscosa que se espalhou por todo o globo e ela adquiriu a forma do protoplasma, que é semelhante ao citoplasma celular, que possui estruturas, né? Que tem as mitocôndrias, que tem os complexos, cada um exercendo uma determinada espécie de função.
E daí surgiram os vírus, bactérias rudimentares ao longo de milênios, né? Bactérias rudimentares que formaram o próprio solo da Terra, que nos lembrou aquela mensagem no capítulo 1 ou 2 do Evangelho, a mensagem de, não lembro de quem, acho que é de Fenelon, né? Mensagem de Fenelon. E aí, seguindo mais à frente, o princípio inteligente caminhou para a formação das algas, certo? Porém, há algas invisíveis que possuíam na clorofila um átomo de magnésio, certo? E que isso precedia a constituição do sangue no reino animal, certo? Então, Sim. Malu, pesquisa aí qual é a relação entre a clorofila e o sangue. Porque o sangue ele vai ter um átomo de ferro, concordam? Sim. E ela está dizendo, e o livro está dizendo aqui, que o que se destaca na clorofila é o átomo de magnésio, que é mais ou menos, sei lá, metade do átomo de ferro, né? Com relação à constituição dos seus elementos nucleares. Aí, beleza. Ó, Até aí. tem aqui assim, ó, a molécula de clorofila é muito similar à molécula de hemoglobina, uma proteína presente no sangue responsável por transportar o oxigênio, levando-os aos pulmões, aos tecidos de todo o corpo. A principal diferença está no centro da molécula. Enquanto a clorofila possui o magnésio, a hemoglobina tem ferro. Tá? Então, a clorofila tem o magnésio e o sangue vai ter o ferro. Essa é a principal diferença. Exato. Mas elas exercem funções parecidas. Funções, é o que ele diz. Tá? É similar. Tá. Função similar. Se você puder pesquisar mais ao longo do dia, aí você traz esses comentários aí na próxima aula, tá? Tá. Eu não vou poder fazer isso. Então tá. Beleza. Aí a gente avançou daí para as algas nadadoras. Algas que tinham uma cauda, também ainda invisíveis, né? Sim. E que formaram uma espécie de membrana protetiva também, né? Mas adquiriram muita mobilidade, conseguiram adquirir o movimento e a sensibilidade. Beleza? Sim. Legal? Legal. Aí a gente parou nesse ponto. A gente quer chegar aonde? É no homem, certo? Nós queremos chegar no homem. Só que já temos uma pesquisa aí, né? Vamos verificar todas as similitudes, é o que mais interessa para nós. As similitudes entre a clorofila, né? Entre a clorofila e a hemoglobina. É isso que a gente quer saber. Porque o sangue se originou daí. Né? A hemoglobina vai se originar da clorofila. Não sei como, mas é o que o livro está dizendo aqui. Talvez a ciência nos possa dar alguns passos aí na direção dessa compreensão. E a gente já viu a Malu falar aí que, né, elas exercem funções similares, apesar dos átomos distintos, um de magnésio e um de ferro. Beleza. Todavia, são plantas, aquelas algas nadadoras, que são ainda visíveis, com extrema mobilidade, motilidade, móveis e sensibilidade. São plantas e que ainda hoje existem, persistem na Terra, como filtros da evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Então, olha o que ele está dizendo, que essas algas nadadoras,
que houve uma época muito antiga em que elas estavam no topo do nível evolutivo da Terra. Não tinha ninguém mais evoluído que as algas nadadoras na Terra. Estão entendendo o que está falando aqui? Uhum. O máximo de evolução era ser uma alga nadadora, né? Que tinha uma membrana protetiva, ela se movimentava e era sensível. Essas algas nadadoras ainda existem, mostrando que houve ao longo da história um filtro evolutivo pelo qual o princípio inteligente passou. Mas o filtro ficou, ainda serve para determinados princípios inteligentes que estão caminhando ainda nessa fase. Ficou esse filtro. Certo? Sim. João, olha, tem uma parte aqui que ele diz assim: o ferro compõe a hemoglobina presente nas células vermelhas do sangue, as hemácias, transportadora do oxigênio, O2, nos organismos animais. O magnésio, mineral aceptor na molécula de clorofila, presente nos cloroplastos, organelas das células dos vegetais, também é responsável pela retenção do oxigênio nesses organismos. Então, seria o magnésio auxiliar desse outro mineral, o ferro, quando presente em organismos animais? Células animais com pouco oxigênio envelhecem mais rápidas. Células submetidas à maior presença do oxigênio se recuperam mais rapidamente. Foi em 1911 que os cientistas descobriram que a estrutura molecular da clorofila é semelhante à hemoglobina, possuindo praticamente as mesmas capacidades que a hemoglobina, isto é, pode aumentar o oxigênio nos organismos, o que caracteriza uma ação desintoxicante. Isso, além de contribuir para a absorção de ferro, um dos maiores recursos para o tratamento de anemia. Com tal estrutura e capacidades similares, a hemoglobina, não é de admirar que a clorofila seja tão benéfica para suas funções circulatórias, digestivas, reprodutoras, respiratórias e imunológicas. Ela possui grande influência no metabolismo em geral, além de ter ação desodorante, poder cicatrizante e restaurador dos tecidos e auxiliar na função intestinal. Eu vou mandar no grupo. Isso. Muita coisa, viu? Bastante. Nossa, muito bom. Era isso que eu estava querendo saber. Então, vimos aí que a clorofila faz o mesmo papel, né, da hemoglobina. Da hemoglobina. Até mais, né? Porque assim, porque como dá para ver aqui na pesquisa, né, científica, né, eles descobriram que ela tem o poder, né, na circulação, nas atividades digestiva, reprodutora, respiratória, imunológica, além de ter ação desodorante, poder cicatrizante, restaurador dos tecidos e auxiliar na função intestinal. Que maravilha, hein? Que maravilha. Como é que pode, né? Juntar tudo isso. Pegar aqui Então, só a espiritualidade mesmo. Só o espírito crístico para fazer uma coisa dessa. Com a ingestão do magnésio, nós podemos, ao longo da evolução, assimilar o ferro, que nos é útil aí. Mas, né, ainda é útil o magnésio para nós em todas essas funções que a Malu falou. Não é uma beleza? Nossa! Vamos lá. Então tá. Ótimo. Malu, manda essa pesquisa aí no Já está no grupo. Para a gente refletir mais, com uma leitura mais reflexiva sobre ela. Que maravilha. Então tá. Então, essas algas nadadoras ainda estão na Terra,
mostrando que foram filtros de evolução que ficaram ao longo do tempo aí. Mas essas algas nadadoras são plantas super evolvidas, quer dizer, elas são muito desenvolvidas no domínio da sensação e no domínio do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Beleza? Beleza. Para mostrar que são plantas, mas já são plantas que têm muita evolução, porque elas já possuem sensação e têm instinto em características embrionárias. Beleza. Sucedendo-as, quer dizer, depois dessas algas nadadoras, o princípio inteligente atingiu que nível? Sucedendo-as por ordem, emergem algas verdes de feição pluricelular. Então, só aí, depois de passado um longo tempo, o princípio inteligente nós adquirimos, digamos assim, a estrutura de algas verdes, já adquirindo a cor verde, na feição pluricelular. Foi aí que nós passamos a ser mais que uma célula. Né? Foi aí que houve uma organização em que o princípio inteligente passou a ter mais de uma célula, como com novo núcleo a salientar-se. Então, o núcleo celular melhorou a sua constituição, o próprio núcleo das células se desenvolveu, né? Adquiriu novas estruturas, cada uma dessas estruturas realizando as suas respectivas funções, inaugurando a reprodução sexuada. Só aí o princípio inteligente, com as algas verdes e características pluricelulares, pôde adquirir uma reprodução sexuada. Antes era uma reprodução assexuada, né? Por divisão celular. E agora não. Tem uma reprodução sexuada, né? Elementos distintos contribuindo com gametas para a formação de novas algas verdes e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão essas metamorfoses no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Então, beleza. Nessa fase da reprodução sexuada, começou também a haver embates. Os princípios inteligentes em luta, em busca de se reproduzir. Ora, então a morte começou a comparecer com muita frequência, e isso foi bom porque provocou mudanças frequentes. Mudança, melhoria. Certo? Certo. Para que evoluísse mais rapidamente ainda. Você está lendo isso no Evolução em Dois Mundos? Capítulo 3. 3, tá. Quando der 7h30, vocês me avisam aí, gente. Pode deixar. Então vamos. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada, a que nos referimos, no domínio dos artrópodos. Então anota aí, Malu, pesquisar aí sobre os artrópodos, né? Eu sei que tem membros articulados, né? De exoesqueleto quitinoso, cujo sangue... Engraçado que tá artrópedes. É a mesma coisa. Artrópodes. O esqueleto é exoesqueleto, quer dizer, não é um esqueleto dentro do corpo. É um esqueleto fora do corpo. É isso mesmo, ó, artrópode. São um filo de animais invertebrados que possui exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados, cujo número varia de acordo com a classe. Compõe a maior filo de animais existente, representado por animais como gafanhoto, aranhas, caranguejo, as centopeias e os piolhos de cobra.
Beleza. Certo. Então, vê, o esqueleto é externo. Exoesqueleto é esqueleto que é por fora, certo? E ele Sim. tem apêndices articulados, quer dizer, então, adquiriu membros que se dobram. Articulação. São Uhum. membros que se dobram. E aí tem as várias classes, e são a maioria, né, dos Aham. animais invertebrados. Aí vamos ver, o que você falou aí, Malu? Ele diz Besouro. aqui, ó, Isso. ele fala aqui, ó, todos os artrópodes possuem o corpo dotado de vários segmentos e apêndices articulados, como patas e antenas que possibilita movimentos. Essa é sua característica diagnóstica, científica e diferenciada, diferencia os artrópodes dos outros. Identifique e diferencie os artrópodes dos outros. E que dá o nome ao grupo do grego artros, articulação, e podos, pés. Além disso, esses invertebrados têm o exoesqueleto, que confere rigidez, permite sustentar o corpo, e a impermeabilidade, tem uma camada de cera em sua superfície, o que lhe permite viver em locais secos. O exoesqueleto é constituído de quitina, um polissacarídeo nitrogenado, e nos crustáceos recebe disposições de carbonato de cálcio, tornando-se ainda mais resistente. Possui o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, crustáceos e quelicerados, ou em cabeça, tórax e abdômen, insetos e miriápodes, de acordo com o grupo. Ave Maria, tem sistema digestório, o sistema digestório é completo, boca e ânus, com peças bucais, mandíbulas, queliceras, entre outras, adaptadas à alimentação, tubo digestório com regiões diferenciadas e glândulas acessórias. A digestão é extracelular. Aí tem um monte, aí sistema circulatório aberto, sistema respiratório está Sistema presente. circulatório aberto. É, aberto. Entenderam isso? Não é igual o nosso, que o sangue corre aqui em um sistema fechado. O sistema Ele diz circulatório aqui, deles é com aberto. o coração dorsal que bombeia a hemolinfa, líquido sanguíneo, por espaço dentro do corpo. Eu vou mandar no grupo, porque aparece assim, parece uma barata, gente. Aí tem aquilo assim, bem no meio, que circula ali, naquele. Então, percebe a beleza de um artrópode? Percebe quanta evolução não tem um artrópode? Nossa, que beleza! Então já adquiriu o cálcio para ter uma resistência maior, é capaz de se locomover, começa a formar uma separação entre o cérebro, o abdômen, né? Então, digamos assim, já tem um aparelho digestivo completo. Então tem estômago, né? E a Então você vê aí, reprodução é sexuada. reprodução sexuada. Essa É, a gente já conquistou nas algas verdes, anteriores a é. esse estágio aí. Então vê Não, que mas eu achei esse trem aí parecido com uma barata. Eu já não estou vendo graça nenhuma nele, não. não, extremamente, extremamente magnífico. Que beleza de nível evolutivo, já não é um artrópode. Isso aí, só para você estudar a evolução do artrópode, deve ter um livro desse tamanho assim, ó, Com certeza. para falar todas as belezas que tem um artrópode. Então vamos lá, chegou nesse nível. Mas vê o que ela falou aí, o sistema sanguíneo é aberto. Não é igual ao nosso fechado. É. Ó, cujo sangue diferenciado, então o sangue dos artrópodes é um sangue diferenciado. Primeiro que o sistema é aberto. Acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular. Então, do magnésio, aí a estrutura foi adquirindo elemento das estrelas. Porque todos esses elementos aí, magnésio, carbono, o ferro, isso se formou numa explosão estelar há muito tempo atrás. Há muito tempo.
Então, primeiro adquiriu o magnésio. Essa constituição do magnésio permitiu a esse princípio inteligente, com alguma formação, adquirir um átomo de cobre. Certo? Cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular. Então, o sangue deles, os artrópodes, não é igual ao nosso, não tem ferro ali, não tem hemoglobina, mas já é melhor que o sangue, já é melhor que a clorofila, que tem o magnésio. Eles têm um cobre em sua estrutura. Para, em seguida, surpreendê-la, guindada, né, à condição de crisálida da consciência, no reino dos animais superiores. Então, o que acontece? Esses átomos de cobre, pelo que dá a entender aqui, vão elevar a estrutura molecular do sangue por esse átomo de cobre e vai dar o início da formação do cérebro. O início da formação do cérebro no princípio inteligente. Que vai estar formado no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma. Olha a definição de em cujo sangue. O que é o sangue na interpretação aqui de André Luiz? Condensação das forças que alimentam o veículo inteligente no império da alma. Detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Então, é aí, através dos átomos de cobre, do sangue dos artrópodes, que vai se formar um cérebro nos animais superiores. Beleza? E que vai chegar à constituição do sangue com o átomo de ferro na hemoglobina. Beleza? Beleza. Isso aqui dá estudo para toda uma vida. Vixe, bota estudo. Isso aqui dá estudo para toda uma vida, fazer toda essa relação aqui, que André Luiz está pincelando rapidamente aqui, para a gente ver quão magnífico não é a nossa evolução. Então vamos lá. Eles dominavam uma ciência, uma biologia muito bem, né, João? Muito, muito, muito. E tudo isso foi planejado. Tudo isso foi programado. Aí ele vai fazer um resumo aqui das cristalizações atômicas e dos minerais. Então, o começo, né? Começo do reino mineral. Aí, do vírus e do protoplasma. Então, ali o vírus e o protoplasma estão mais ou menos um tanto na mesma fase. Por isso ele separou assim. Primeiro o protoplasma e depois o vírus, mas meio que ele considerou numa mesma fase. Depois as bactérias e as amebas. Depois as algas e os vegetais do período pré-cambriano. Então anota aí, Malu, período pré-cambriano. Agora a coisa vai pegar, melhor você distribuir essa tarefa aí. Aos fetos e as licopodiáceas. Então anota aí, quais são esses vegetais que são chamados fetos? Eu acredito que é semelhante a samambaia. É pré o quê? Pré-cambriano. Pré-cambriano. Aos fetos e licopodiáceas. Eu acredito, tem que colocar assim, que os fetos são vegetais antigos semelhantes às samambaias. As licopodiáceas eu não sei. Aos trilobides e cistídeos. Aos cefalópodes. Meu Deus. Aqui, João, o pré-cambriano é o período de tempo desde a formação da Terra a cerca de 4.600.000 anos, até ao início do período cambriano,
a cerca de 541 mil, mais ou menos, a 1000 MA. Eu não sei o que é MA. Essa idade geológica é antes do atual Éon Fanerozoico e é um super-éon dividido em vários éons da escala de tempo geológico. Rapaz, tu tá buscando os negócios aqui. Então, pera lá, só vamos marcar ali o começo, né? A gente tem uma ideia. O pré-cambriano, da formação da Terra, 4 milhões ou 4 bilhões? 4 milhões ele dá aqui. O período pré-cambriano, da formação da Terra, de 4 milhões até quando? 541 mil. 541 mil. Então, digamos Quer dizer, assim... 541 mil, mas ele bota aqui mais ou menos 1, MA. O que é MA? MA? Também não sei. Eu não sei. O M maiúsculo e o A minúsculo. Ah, é milhões de anos. Tá. Aí então, ele dá que ele é responsável por 88%, esse período, do tempo geológico. Proporcionou diversas características do planeta, como a formação dos oceanos, da Lua, de muitos minerais, da sua oxigenação, da formação de algumas vidas multicelulares e das placas tectônicas. Entendi. Ele inicia há cerca de aproximadamente 4,5 bilhões de anos com o início da Terra e terminou com o surgimento dos fósseis durante bilhões de anos, né? Bilhões de anos. Bilhões. Então, olha só. Esse período corresponde a 88% do prazo de evolução de que a Terra surgiu até os dias de hoje. Tá, eu mandei no grupo também. Estou pondo a pesquisa toda no grupo. Menina, tem uns nomes aqui. Dá uma entrada no capítulo 3 para você dar uma pesquisada nessas palavras aqui. Então, aos fetos e às licopodiáceas depois do período pré-cambriano. Aos trilobídeos... Não, nós vamos fazer isso aí na aula que vem. Eu vou procurar. Porque já são 7h30. Tá, vamos acabar esse parágrafo então. Tá. Forraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética, né? Uhum. Rapaz, isso é muita coisa. Último parágrafo. Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteros, arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e aves estranhas, descendentes dos pterossauros no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes dos répteis, os mamíferos procedentes dos répteis pteromorfos. Não, mas é muita coisa para pesquisar numa aula só. Então vamos parar no parágrafo anterior, porque isso aqui vai render uma pesquisa grande. Só o parágrafo anterior já vai render uma pesquisa grande. Vai. Então, e aí amanhã eu vou pegar o meu livro e trazer para cá. Rapaz, isso aí é uma aula de biologia. Isso já é mais uma pós-graduação. Em biologia e também sobre a evolução da Terra, o aparecimento do planeta. Deus me livre, é muita coisa. Agora, você vê uma coisa, tá? Que veio agora na minha mente. Isso aí é coisa colocada pelo André Luiz, né? No Evolução em Dois Mundos. Então, ele teve conhecimento de tudo isso aí. Então, nós também vamos conhecer. Vamos. Né? Quer dizer, talvez até a gente já tenha uma ideia da situação, só que não nos ligamos devido a talvez a outras tarefas que a gente tenha vindo desempenhar nessa encarnação.
E a ideia é não só conhecer, mas conhecendo isso, digamos assim, é surpreendente, É, é magnífico a beleza que a gente tira do quanto evolução já possuímos com auxílio desses espíritos que nos amam, né? Então a gente exato, saiu, vamos botar numa palavra mais simples, a gente saiu do nada para ter uma estrutura exatamente. hoje aqui fisiológica tal que nos permite comunicar, interagir, né, dialogar, enfim, caminhar para o desenvolvimento moral, observando toda essa história nossa aí, onde vamos chegar? Se a gente só está Exato. mais perto do começo do que do fim, quão belo não vai ser o fim, porque já é magnífico esse trecho, O começo. de caminhada do vírus e do protoplasma a esse grau em que hoje estamos. Nossa Senhora, podia parar aí, já é muita evolução. Imagina o que nos resta para a eternidade de progresso. E ver o Beleza. quanto a gente é atrasado, porque por que a gente tem veneno para matar eles, né? O que a gente usa? Como que a gente usa veneno para matar esses animais? Não tem problema, né? Porque Né? não tem problema, porque a gente não vai matá-los. É. Eles continuam vivos. Nós só, digamos assim, né, retiramos o cobertor deles, a casca. Mas lembra que o Mas, Chico não matava. Lembra que o Chico não matava formigas, né? Mas o nosso nível é mais bem atrasadinho em relação ao Chico. Mas ele, tira a mas aranha, ele, besouro. o A Chico, barata eu mato, João. Essa aí eu não perdoo, não. Não é fraternal matar a barata. O João acabou de ler. Meu Deus, tanto trabalho. Tadinhas. o, Coitadinha. Não o é Chico, fraternal. A minha cunhada, ela tem pânico de barata, né? Aí ela, para não passar para a filha, ela diz assim: olha, amiguinha. Mas não teve jeito, não. A minha sobrinha, minha filha, ela pegava, chegava, quando a gente assim, viajava e tudo, alugava algum lugar para ficar nos banheiros, onde tinha ralo, ela botava alguma coisa em cima para tapar, para não vir barata. Ela tinha pânico de barata. Mesmo falando que era amiguinha, não deu para ela, não. João, é interessante a importância da água em tudo, né? Vem nessa sobrevivência. A terra era gelatinosa e se transformou em seco. Aí daí vem de novo, a nossa formação começa de novo da água, né? E vem do animal, a importância da água no nosso organismo, a nossa gestação é feita na água, como que é importante a água, né? E está presente em toda essa evolução. Ela está presente em toda a nossa evolução. É pura água. Muito Gente, importante. João, aqui, né, nesse livro aqui, A Caminho da Luz, Emmanuel, ele coloca assim tudo bem sucinto, né? Ele enxuga bastante o conteúdo. Ele não tem tantos detalhes assim quanto o André Luiz colocou nesse outro livro, né? Apesar de contar a história da evolução também, né? Que tem a parte ali que ele conta, dá para você compreender, mas não com esses nomes todos científicos aí, de cada crustáceo, de cada item, né? O dele é bem sucinto. É que ele tem outra finalidade, né? Ele vai mostrar também ao longo da história. Né? Ele mostra desde o início até as civilizações, né? E André Luiz quer mostrar algum vínculo mais assim relativo à própria estrutura fisiológica do homem. Princípio inteligente ao longo da história. Né? De onde viemos. Já tem beleza, ciência, gente? Né? Gente, beijo. Até amanhã. Me vou ir. Tchau. Espera aí, eu vou fazer uma coisa aqui e volto em 1 minuto. Beleza, gente? Ok.